Vamos ao passo seguinte. O nosso próximo palestrante aqui é o atual presidente da Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais. Diga-se de passagem, uma entidade que tem tido uma representação muito boa, não só aqui em Minas Gerais, mas também na Associação dos Municípios Mineradores do Brasil. A entidade de Minas Gerais, por ser pioneira nisso, tem feito um trabalho muito interessante. O Antônio Eduardo Martins é atualmente prefeito do município de Santa Bárbara e é ex-presidente da Associação das Cidades Históricas. Então, ele vai falar alguma coisa para nós, a visão da AMIG e da visão dele em relação ao marco regulatório. A palavra é sua, prefeito. Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Eu acho que esse momento é indiscutivelmente um momento novo para o setor, e tudo que é novo, nós já aprendemos isso, que gera expectativas e gera, acima de tudo, dúvidas, e, às vezes, gera até ansiedade, porque vai mexer com uma estrutura que o que nós percebemos é uma estrutura que, ao longo dos anos, sempre interessou algumas pessoas. Pode não ter interessado a muitas, mas algumas sempre interessou. E, obviamente, essa resistência vai acontecer. Agora, o que a gente quer começar aqui destacando, que eu acho que é um dado importantíssimo, que, pelo menos, está se colocando o dedo na ferida para que possa fazer, com esse toque, o tratamento dela. Então, acho que esse que é, indiscutivelmente, o maior e o mais importante deste momento que nós estamos vivendo. Bom, nós queremos aqui apenas como introdução, falar exatamente a importância dos bens minerais. São estratégicos para a produção industrial, geração de receitas para os municípios, propiciam o bem-estar da população em geral, fator de segurança econômica para as nações, contribuem para o desenvolvimento econômico e social dos municípios, onde são aproveitados. Como nos foi pedido, para que a gente fizesse uma análise sobre a proposta do novo marco regulatório. Nós fizemos aqui algumas considerações, e destacando ela entre os aspectos positivos e aquilo que nós julgamos que não são, que são os aspectos negativos. Os aspectos positivos é a efetiva atuação do Estado na regulamentação da atividade mineradora. Isso é importante destacar isso aqui, porque o que se discute muito, às vezes se criou uma figura aí, nas décadas passadas, o chamado Estado mínimo, e isso, no fundo, é uma cortina de fumaça para que as coisas fiquem, às vezes, sem nenhuma regulação. E é importante a gente entender isso, o papel do Estado, e, às vezes, as pessoas usam de algumas experiências que não são bem-sucedidas, ou, às vezes, de algumas partes e algumas áreas do Estado que, às vezes, por algum momento, não atuou e não funcionou com a sua devida responsabilidade ou com a sua devida capacidade técnica, para, através disso, tentar desmontar essa figura do Estado. E a importância do Estado na regulação é a única coisa que a sociedade tem, porque é quem tem realmente a capacidade de regular, de autuar, e de controlar e de fiscalizar os conflitos. Então, numa organização social, não há outra forma de se fazer isso. Porque, se deixarmos que as coisas também andem de forma desenfreada, a gente vê que o resultado, às vezes, não é o mais positivo. Então, nós destacamos esse como um fato realmente relevante, em que o Estado vai passar a ter uma estrutura capaz de efetivamente regular e controlar de forma positiva o setor. Propiciará melhor aproveitamento das jazidas, dificultará a ação de especuladores,
o estabelecimento de prazo fixo para pesquisa e exploração, a exigência de capacitação técnico-financeira dos requerentes de títulos minerários. Essa questão do prazo ela é fundamental, porque hoje o que a gente assiste, né, muitas das vezes, é alguém sentado em cima de uma concessão, tá certo? E ela fica ali por décadas e décadas e décadas, entendeu? Criando N complicações no desenvolvimento, né, para o setor e para a economia de uma maneira. Então, esse é que eu acho que é o dado importante, né? Tem que ter uma regra clara e talvez essa aí vai ser a que mais vai contribuir para o desenvolvimento do setor. Maior fiscalização e acompanhamento dos gastos durante a fase de pesquisa, estabelecimento de área de relevante interesse mineral, exigência de mais planejamento por parte do setor mineral e garantia de acesso às áreas a serem mineradas por empresas que possuem efetiva qualificação técnica e capacidade econômica financeira. Adequação da legislação ordinária do texto constitucional, simplificação dos regimes de aproveitamento, tratamento mais isonômico dos requerentes de títulos minerários e tentativa de formulação de uma política nacional de mineração. Propiciará melhor conhecimento do subsolo brasileiro. Aliás, gente, nós vamos passar aqui de forma mais rápida, mais simples, porque eu acho que o mais importante aqui vai ser o debate que nós vamos estabelecer sobre o tema, né? Mais importante do que, talvez, alguma pontuação. Ausência de transparência, aí agora os aspectos negativos, né? A ausência de transparência e clareza do texto que será submetido ao Congresso Nacional. Qual é o interesse nacional? Artigo 176 da Constituição da República, né? A pergunta não respondida pelo marco regulatório. Negativa de vigência ao comando constitucional que estabelece a competência comum da União, Estados, Distrito Federal e municípios para acompanhar, registrar e fiscalizar a exploração de recursos minerais. O artigo 23 foi colocado pelo doutor Marco Antônio aqui, né? O doutor Carlos Nogueira, nosso secretário adjunto, desculpe, secretário. Ausência de clareza no tocante à oferta pública de áreas, permitirá a coexistência de dois regimes jurídicos distintos, antigo Código de Mineração privatista e do marco regulatório publicista. Então, acho que tem que se fazer essa organização desse conflito. Não elimina o alto risco das atividades de prospecção, ausência de tratamento de temas relevantes como a CEFEM, mineração em terras indígenas, garimpo e etc. Então, nós entendemos que essa separação, né, ela vai deixar e vai criar algumas dificuldades e alguns conflitos. Bom, né, nesse projeto de lei que o Ministério das Minas e Energias ainda discute, nós entendemos que a criação de um produto mineral padrão, de acordo com cada cadeia produtiva, ponto de incidência da CEFEM. Base de cálculo, valor da operação, deduzidos os tributos incidentes, criação de um preço de referência para subsidiar o recolhimento da CEFEM nos casos de consumo ou transformação do produto mineral padrão. Estabelecimento de penalidades pelo não recolhimento de CEFEM. Porque senão não recolhe e vai ficando, né, por isso mesmo. Compartilhamento de informações entre todos os entes federados, mas a fiscalização será exclusiva da União. Fixação por lei de alíquotas máximas e mínimas e critérios para a definição de alíquota de cada produto mineral via decreto. Segundo, escassez relativa do produto mineral para o abastecimento do mercado brasileiro. Aplicação direta da substância em uso social. Nível de agregação de valor do bem mineral exportado. Inclusive, a tese que nós defendemos, que ela mata, inclusive, todo e qualquer outros argumentos, é de que nós devíamos de ter uma legislação que estabelecesse nela o piso e o teto. O que é isso? Uma alíquota máxima e uma alíquota mínima. Para que o setor pudesse ter tranquilidade, inclusive, para atuar. Porque qual que é o argumento? Tem que tomar cuidado para não se inviabilizar a mineração. Obviamente, né? Ninguém quer inviabilizá-la. Então, a melhor forma de não inviabilizá-la estaria exatamente aí. Por quê? Num momento como no ano passado, estaria operando no piso. Num momento como esse ano, vamos operar no teto. Porque o que não pode é o patrimônio da sociedade ser entregue, ser passado a preço de galinha morta, né, para a iniciativa privada. Isso não é justo, isso não é correto. Assim como não é correto, né, que faça a inviabilização, porque aí perde todo mundo.
Então, esse é um processo de inteligência. Então, nós entendemos que a melhor forma dele era colocando um piso e um teto, para que pudesse variar. E que, obviamente, acabasse com esse negócio da alíquota do líquido. Pois o que se está tirando é o produto, então tem que se estabelecer uma alíquota que não se inviabilize, mas que passa para simplificar e acabar com as demandas e com as discussões que aí estão e que são geradoras de uma série de desconfortos, né? Porque a própria lei e abre uma brecha para inúmeras e inúmeras ações judiciais que estão aí a cada dia e agora, né, pacificando, mas que ainda vão ficar aí trabalhando anos e mais anos. Bom, alteração dos percentuais de distribuição da CEFEM, né, o projeto que se propõe, que é a União, que hoje é 10% de 12, ficaria com 10, os estados de 23 para 20, os municípios de 65 para 60, e o Fundo Especial da Mineração dos municípios afetados, 10%, que seria exatamente para atender interesses ali, chamados interesses regionais. Eu acho que isso é até justo, né? Porque às vezes você tem uma cidade que ela limita, está na beirada ali da mineração, mas a mina não está no território dela. Ela recebe alguns impactos negativos e acaba não tendo instrumento para conseguir suportar, né, esses efeitos negativos que ela acaba tendo que conviver com eles. Bom, vinculação da aplicação dos recursos da CEFEM, diversificação da produtividade de capital humano e redução da participação do superaficitário, né, no resultado da lavra, de 50% para 10% do valor arrecadado a título de CEFEM, que é mais do que justo, que eu acho que você tem que ter um equilíbrio nisso aí, né? Estabelecimento de alíquotas variáveis a incidirem de acordo com o momento econômico do setor, base de cálculo da CEFEM receita bruta, nós já falamos sobre isso, criação de critérios específicos na hipótese de venda de produto mineral para empresa coligada no exterior. Base de cálculo seria, né, o valor de pauta para o mercado externo, para que acabe com essa confusão que fique aí, que ela que acaba gerando a discórdia, porque aí começa a gerar interpretações também que não são das mais, vamos dizer, das mais corretas. Estabelecer especificamente o prazo decadencial, né, e prescricional para a constituição de cobrança de crédito da CEFEM, que acho que é outra coisa que precisa estar bem claro, mas mais do que isso, eu acho que se nós tivéssemos um setor forte, né, que pode ser o DNPM, que pode ser a agência, eu acho que essa questão aí, o formato, eu falo que a burocracia, ela costuma ser até um problema, né, ela nunca é solução, então, o que precisa de ter um órgão que seja ele ágil, que seja ele capaz de atuar e autuar, para que não fique como ficamos, né? A mineração ficar anos e mais anos sem nunca ter recebido uma fiscalização. Aí, quando nós conseguimos, junto com o DNPM, em 2005, e que fez a fiscalização em Minas, virou um ponto de guerra, né? Eu fiquei impressionado como é que isso mexeu com todo mundo. Por quê? Por causa da cultura, né? Qual era a cultura? A cultura era de eu fazer o que eu quero. E até acho que com o negócio de ser contribuição, ficou parecendo que é aquele negócio da igreja lá, hoje eu estou mais bem-humorado, eu vou dar 50, domingo que vem eu vou dar só 10, depois eu vou dar só 20. E isso não pode, isso é um negócio que chega a ser até assustador, né, no que se toca a questão pública. As propostas da MIG, né, vinculação da aplicação dos recursos da CEFEM a ações de proteção do meio ambiente, além das já propostas, não existe competência exclusiva da União para fiscalizar a exploração de recursos minerais e, via de regra, a arrecadação da CEFEM, via de artigo 23, 11º da Constituição, que eu acho que nós precisamos partilhar isso aí para que possa haver de forma organizada, mas que possa ter mais velocidade nessa fiscalização. Maior clareza na definição do produto mineral padrão e do preço de referência. Muito obrigado. Eu acho que o mais importante é nós dedicarmos o nosso tempo aqui a debater o marco regulatório. Nós trouxemos essa questão da CEFEM, que inclusive não era diretamente o tema, mas nós entendemos que ele era para estar dentro do marco regulatório. Como ele não está, nós resolvemos trazer, pelo menos, para que fique clara a posição da MIG, por que nós vamos lutar e por que nós vamos batalhar, e esperando que ainda nós conseguimos fazer no Congresso Nacional as emendas para que seja acrescido a questão da CEFEM e resolvida dentro do marco regulatório. Muito obrigado. Muito obrigado, prefeito Antônio Martins.